oferecimento Gorila, pendrive do Corinthians, por apenas 6 vezes de R$ 12,47. Olá, tudo bem? Mais uma Ampla Visão, estendendo os horizontes, e agora é para a educação. Uma nova modalidade para vocês verem sobre a educação à distância. Eu trouxe aqui hoje a Roseli Jordão e a Viviane Amorim. Obrigada por vocês terem topado. Boa noite, obrigada também. Obrigada pelo convite. Hoje eu vou dar também um recadinho para vocês de algo bem interessante. É esse 6º Congresso Transpessoal Internacional Alubrate, que vai acontecer em Águas de Lindóia. Vem o Amit Goswami, que é aquele físico quântico do filme Quem Somos Nós, Uma Krishnamurti, que é uma psiquiatra indiana, estudiosa do yoga, Vera Saldanha, Dulce Magalhães, Dan Millman, Roger Wooler. Vale a pena checar. Quem quiser a felicidade autêntica, pode ir lá dar uma olhada. Outro recadinho aqui para a moçada é o lançamento de um DVD da Meg, que foi tema do TCC, Mais Que Imaginei, onde ela coloca vários profissionais que dizem do que é, né, de como é importante, né, a gente estudar numa faculdade, um curso, enfim. Está aqui. E vai ficar rodando aqui atrás hoje. Bom, Roseli, a Roseli ela é professora, mestre em matemática aplicada, nossa que difícil, pela USP, e agora faz essa pós-modalidade no ensino à distância na FGV. E vai apresentar para a gente um projeto de ensino bem interessante, né? Isso. Nós estamos trabalhando em videoaulas, né, que é um projeto de ensino à distância, que visa complementar o ensino que as crianças estão recebendo na escola hoje, né? Existe uma demanda por esse tipo de educação, justamente porque hoje, pela correria que os pais têm, não podem levar seus filhos para uma entidade para fazer aulas particulares, né, para um acompanhamento escolar. Então, eles preferem que ou o professor vá à casa, né, ou ainda comprar esse tipo de material para que o aluno possa estudar em casa sem que dependa dos seus pais para levá-lo, né, de um lugar a outro. Nós estamos começando com essas videoaulas na modalidade de Fundamental 2, né, que é um foco que a gente está vendo agora, e pretendemos ampliar ainda mais. Nossa, que legal. E desde quando você é professora, Roseli? Eu sou professora desde 1992, comecei na rede pública, né, na mesma época que eu fazia faculdade, e fiquei na rede pública durante 5 anos, e agora trabalho na rede particular, né, desde de 97, e continuo aí até hoje, né, dentro de sala de aula. E já que você está sempre dentro da aula, dentro das classes, né, da sala de aula, existe um tema, né, que está se falando muito, né, que se está abordando muito, que é o bullying, né? Assim, existe mais do aluno, entre alunos? O que você vê que incomoda mais? Existe dos professores? Como é que você se coloca, né, dentro do bullying quando você vê uma ação acontecendo? Infelizmente, acontece sim, né, um desrespeito, às vezes entre eles mesmos, entre colegas, já acontece também entre aluno e professor, né, já que hoje as duas classes, professor e aluno, acabam ficando mais próximas do que era há algum tempo atrás. O professor se aproxima mais pela sua condição social ou até mesmo pela proximidade que ele tenta ter com o aluno dentro de sala de aula. E isso proporciona, sim, né, um bullying entre o aluno e o professor. Então, seria, na verdade, você diz que, de repente, a raiz disso é justamente dessa
desse pouco distanciamento, né? Aliás, antigamente existia um distanciamento muito maior. Eu, pelo menos, me lembro que eu nunca desrespeitei um professor na vida, porque eu morria de medo deles, tanto que em casa também era a mesma coisa. Então, eu jamais poderia desrespeitar, inclusive, eu colocava eles acima, né, de mim, de qualquer maneira. Hoje em dia, isso não existe. É por causa da família? É por causa dessa falta de educação em casa? Ou como é que... Sim, a proximidade eu não vejo como algo ruim, né? Pelo contrário, eu acho que hoje a própria realidade que a gente vive exige que as pessoas estejam mais próximas mesmo. Mas, infelizmente, por desestrutura familiar, por falta de acompanhamento, esses jovens se sentem, alguns, né, se sentem superior a outros e acabam humilhando pessoas por conta do seu tipo físico, ou do modo como se veste, ou do modo como fala, né? E alguns professores também sofrem com isso, né? Às vezes porque ele tem uma determinada característica e alguns alunos se sentem no direito de zombar, né? Fazer tipos de brincadeira a respeito disso. Mas os professores, normalmente, né, são mais preparados para enfrentar esse tipo de problema, né, mais do que as outras crianças, os colegas de classe. E aí a gente acaba não ouvindo tanto falar disso. Sim. Mas esse desrespeito, muitas vezes, ocorre, sim. E, bom, voltando até o DVD, né, que eu estava aqui, eu cheguei aqui na Just TV e encontro o Roseli fazendo gravações, porque também é um dos produtos que se tem aqui, né, na Just TV. Eles alugam aqui os estúdios, então você pode vir aqui fazer suas videoaulas, você pode vir aqui fazer seus DVDs, clipes, tem uma turma inteira aqui, uma estrutura maravilhosa para fazer esse tipo de trabalho. Agora, assim, esse projeto ele é um projeto pioneiro, não é? Sim, existem já algumas empresas que fazem esse trabalho com educação à distância, com aulas em DVD para serem assistidas em casa, porém, não com o âmbito que a gente está trabalhando agora, né? A gente está fazendo um produto voltado para DVD, para ser assistido em TV, né? Que é uma novidade, né? Existem alguns produtos, mas a característica que a gente está enfatizando é o exemplo contextualizado para que a criança consiga, dentro do seu cotidiano, visualizar aquela realidade que o professor está ensinando na videoaula, né? E esse tipo de trabalho não existe muito no mercado. A maioria dos DVDs são DVDs ROM, onde o aluno tem que assistir no computador. Ah, sim, isso é bacana, então. Mas, assim, essa ideia veio de onde? Existe uma defasagem no mercado? Existe uma defasagem no ensino? Tanto na escola particular quanto na pública? Na verdade, assim, o que motivou o projeto, né, o que levou a Educar a desenvolver esse projeto junto com um grupo de professores, foi justamente a gente acompanhar essa dificuldade que os alunos apresentam na base. Daí o motivo da gente ter iniciado pelo Fundamental, né, Fundamental 2, Fundamental 1, e aí a gente vai migrar para as outras séries. Na verdade, assim, a gente pode ver a gente vê nos noticiários os índices, né, de aprovação do Enem, de conteúdo, enfim, que o aluno ele tem muita dificuldade. Então, o trabalho ele foi realmente desenvolvido para que a gente consiga trabalhar em cima dessas necessidades. Então, a gente focou na dificuldade de cada aluno dentro das suas disciplinas. Então, no português, a gente procurou ver aonde os alunos têm um menor índice de aprovação, a maior dificuldade, e aí a gente procurou focar. Então, hoje, esse é um trabalho assim bem focado nessa defasagem do mercado, mas não impede também daquelas pessoas que já têm algum conhecimento ou que, né, na verdade, não passam por esse tipo de problema, de ter essa defasagem, delas reverem conteúdo, delas usarem o material como um complemento para os seus estudos, como o próprio Enem, um concurso público, porque aquilo que é tratado nessas videoaulas serve de base muito bem para esses alunos ou pessoas, né, seguirem adiante nos seus estudos. Como é que vocês formataram essas aulas, né? Porque para segurar a atenção deste público lindo aqui, olha que visitante que eu tenho aqui. A Ju veio visitar a gente hoje aqui. Como é que vocês
fazem para fazer com que eles prestem atenção? Porque eu acho que é um dos públicos mais complicados, né, que tem. Nós estamos começando com o Fundamental 2, justamente por ser uma etapa onde a criança tem um acompanhamento menor do professor, Sim. pois existe uma troca, né, até o 5º ano, que era a antiga 4ª série. Sim. O aluno tem normalmente um único professor que acompanha ele em todas as disciplinas. Já no Fundamental 2, ele tem vários professores, um de cada disciplina, e aí ele que tem que se organizar, administrar troca de cadernos, troca de aula, horários, né? Sim. E com a falta de acompanhamento, às vezes, em casa, a criança se perde muito. E aí acontece esse problema de ocorrer a defasagem, né? Por isso que o nosso material ele está pautado nos PCNs. O que é né? o PCN? Os PCNs são os Parâmetros Curriculares Nacionais que existe no Brasil para que haja uma padronização de ensino em cada etapa. Entendi. Então, tem desde o Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio, todos eles têm os seus parâmetros, ou seja, quais os conteúdos que os alunos devem obrigatoriamente aprender. Ah, entendi. E assim, falando também em nomenclatura, que é uma coisa que está me chamando muito a atenção, as pessoas têm dificuldade hoje em dia de entender o que é isso. Vocês sentem isso no mercado? Hoje em dia a gente trabalha muito com siglas, né? Praticamente tudo nos nossos cotidianos tem siglas, né? E se a gente não procurar se inteirar a respeito do que cada uma significa, ou mesmo estar orientando, né? Nós como professores orientando os alunos a procurar, porque a gente também não pode só ficar dando as coisas prontas, né? Eles têm que aprender a fazer as procuras e se inteirar a respeito dessas coisas para ficarem bem informados. Você poderia também falar sobre essas mudanças de nomenclatura? Porque eu me lembro que, bom, do meu primeiro filho ao último, tudo mudou. Na minha época era uma coisa, hoje é outra. O que seria? Então, seria o Jardim 1, Jardim 2... Houve uma reestruturação na seriação, né? E essa reestruturação fez com que o Fundamental tenha agora 9 anos. Essa mudança ela foi somente estrutural. Sim. Significa que a criança não vai ficar mais tempo na escola. Apenas o pré, que antes era uma série da educação infantil, que era, portanto, dada por um profissional que às vezes só tinha ensino médio, agora é obrigatoriamente do ensino fundamental. Significa que o profissional tem que ser um profissional graduado, ou seja, mais preparado para essa fase de ensino que é muito importante, onde o aluno vai ser alfabetizado, né? Então, foi uma mudança estrutural. E aí o pré, então, passou a se chamar primeiro ano. Então, lá na educação infantil, tem 3 níveis, que é o maternal, o Jardim 1 e o Jardim 2. Antes tinha também o pré, que agora chama-se primeiro ano e passou a ser do fundamental. Tem o Fundamental 1, que vai até o 5º ano, que era a antiga 4ª série, né? E aí o Fundamental 2 vai do 6º ano ao 9º ano. Na verdade, é uma mudança de nomes apenas, né? Só o pré que houve uma mudança mais estruturada. Então, a primeira série passou a se chamar 2º ano, Sim. O pré é o 1º ano, a segunda série, 3º ano, e assim sucessivamente até a 8ª, que agora se chama 9º ano. E para ter uma referência, Roseli, o que a criança precisa saber para entrar para a primeira série hoje, o 1º ano, né? Então, a primeira série é o 2º ano, né? Ah, então peraí. Para entrar no primeiro ano, saindo da educação infantil, ela vai precisar conhecer todas as letras do alfabeto. Sim. E os algarismos, né, que compõem os números. Já a parte de sílabas, formação de palavras, isso ela vai aprender no 1º ano, com 6 anos. E aí, a partir daí é que ela vai começar a ser alfabetizada e se formar como leitor, realmente, né? E vocês já têm preparado também algum curso para fonação, alguma coisa assim ou não?
Fonação para eles aprenderem, né? A, E, I, O, U, enfim, já está... Na verdade, já tem o projeto para essa parte, né? Porque isso é super base, né? Então, a gente começou com o Fundamental 2, porque, como a gente já disse, é a maior demanda que existe hoje no mercado, mas já tem o projeto para a parte de educação infantil e para o ensino fundamental, com brincadeiras, com jogos, né? Então, se, por exemplo, a gente vai ensinar para a criança as sílabas, a gente vai trabalhar com a sonoridade, né, das letrinhas, das vogais. Se vai ensinar macio, o que é um macio, o que é áspero, vai pedir para ela em casa procurar objetos que têm esse tipo de toque, né? Por exemplo, um algodão, uma lixa, para que ela possa interagir com a aula. Então, assim, vocês vão acoplar algum material à fita ou vão pedir para os pais justamente para... Porque sempre é importante a família, né? Como você disse, que está havendo essa falta, né, do acompanhamento dos pais nas atividades das crianças, tal. Seria interessante justamente chamar, através desse tipo de interação, digamos, olha, mamãe, eu preciso de uma lixa, ou mamãe, eu preciso de um pedaço de algodão. Bom, na verdade, assim, inicialmente a gente pensou na videoaula, mesmo porque hoje o aluno ele já tem vários elementos em sala de aula, existe todo um trabalho gráfico, né, com ímãs, joguinhos. Então, a videoaula ela vem para, na verdade, enfatizar aquilo que o professor passa em sala de aula. Então, ela vem para ajudar na absorção. Sim. E aumenta, obviamente, a interação do aluno com os pais, porque quando a gente lança um desafio ou uma brincadeirinha, olha, vamos procurar um algodão, uma lixa com a mamãe, quer dizer, a mãe também acaba interagindo, ela acaba participando, procurando mais saber o que será que meu filho está assistindo, né? O que será que chamou tanto a atenção dele? Então, na verdade, o apelo da videoaula é justamente esse. É, na verdade, fazer uma volta, né, àquela coisa da família participativa na educação, na construção do conhecimento da criança e, na verdade, complementar. A ideia mesmo do projeto é complementar os elementos que são trabalhados normalmente em sala de aula. Então, a gente costuma dizer que o nosso material ele não interfere na didática que é utilizada ou na dinâmica do professor em sala de aula, porque a gente enxerga o nosso material como uma ferramenta, um complemento. Então, quer dizer, ele tem a brincadeira lá na sala de aula com o professor, da maneira como, né, o professor acha melhor conduzir aquela aula. E aí ele chega em casa, ele tem a oportunidade de rever nessa videoaula sob um novo ângulo, uma nova forma, né, de aprender, de absorver aquilo que foi tratado em sala. Então, por isso que inicialmente a gente idealizou a videoaula e não o material gráfico, porque, na verdade, ele é um complemento. Ah, entendi, porque a Geise acabou de mandar uma mensagem justamente perguntando isso. Vocês acham que todos os alunos podem ser favorecidos com a videoaula? Não tem alunos muito dispersos que não conseguiriam aprender? Eu acredito que em todo o formato, em todo o meio de comunicação que a gente utiliza, existe a sua deficiência. Hoje a gente sabe que nem todo mundo, apesar da internet estar invadindo todos os lares, né, celulares, a gente hoje consegue obter conhecimento através do seu celular, você está absorvendo o conteúdo na internet, enfim, você tem várias formas, vários canais, né, de informação. Mas hoje a gente acredita que a TV ainda é um meio mais próximo, porque assim todo mundo tem uma TV em casa, todo mundo tem um DVD. Então é uma tecnologia que hoje ela está bem mais acessível. Computador a gente sabe que tá com tudo aí no mercado. Quem não tem em casa tem uma LAN house. Mas assim eu acho que a TV ela ainda é aquilo que junta a família na sala, mesmo que não seja o ideal de programação, mas a gente sabe que é uma forma de unir as pessoas. E aí, quer dizer, aquele aluno ele não vai deixar de absorver ou de ter acesso a esse conteúdo porque ele não tem um computador ou porque o computador dele não tem a configuração mínima para que ele possa acessar a informação. Pelo contrário, ele vai sentar lá, ele vai poder... que a gente brinca muito com a professora Roseli, né? Que na sala de aula a gente não pode voltar ela, né, várias vezes até a gente sanar as nossas dúvidas. Mas o DVD ele tem essa particularidade. Entendi. Né?
Então, isso que eu ia te perguntar. Qual que é a diferença de dar aula para uma câmera, né, ou dar para um monte de pessoas que estão te assistindo, né? Ou lá, né, ao vivo? Ao vivo, posso garantir que é bem melhor, porque você tem interação com o aluno, você tem toda a dinâmica de perguntas, de respostas, faz uma brincadeira, né? Uhum. Agora, na videoaula, é um trabalho que a gente procura usar uma linguagem acessível também, né, de acordo com a faixa etária que a gente está focada. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas dificuldades, que são aquelas de que o aluno não está ali na hora para perguntar, então a gente coloca a informação, tenta colocar de várias maneiras diferentes, contextualizando, né, colocando exemplos dentro do cotidiano dele, para que ele possa visualizar a situação ao pensar no exercício, mas, ao mesmo tempo, ele tem a facilidade de retornar o conteúdo e assistir mais uma vez, se naquele momento ele estava com um pouco de sono, ou se naquele momento ele não estava muito afim de assistir aquela videoaula, ele pode voltar num outro momento que ele sentir que há necessidade de rever aquele conteúdo e olhar, né? Nossa, que bacana. Eu tenho um recadinho aqui da Marta, que é a mãe do Cezinha. Oi, Cezinha, meu fofo, meu amor. Ele é lindo, eu adoro esse Cezinha. Ela pergunta aqui, ela fala, né, muito legal o trabalho individualizado para dificuldades de cada aluno. E quanto mais cedo, melhor, porque se cria uma base sólida. É legal também lembrar que a família também faz parte e tem que dar continuidade em casa, tanto na educação e como aprendizado. O programa está maravilhoso e bem interessante. Beijos no coração. Obrigada, Marta, obrigada. Obrigada a vocês pelo carinho. E eu queria perguntar assim, algo também da parte comercial, né? Quem é teu cliente? Vai ser a escola ou vão ser justamente as famílias? Vai ser colocado numa banca? Vai ser acesso... Porque você disse que justamente vai interagir com os próprios professores. Seria necessário ser vendido para uma escola, para as escolas? Ele pode ser vendido nas escolas, mas inicialmente a gente escolheu um canal de venda, que é um parceiro, a Ridel. Ela já faz um trabalho de venda nas escolas, no porta a porta, mas nada impede de que esse aluno ou esse adulto que queira, na verdade, rever um conteúdo ou até mesmo absorver, né? Porque a gente tem muita gente que não teve essa possibilidade de concluir os seus estudos na faixa etária ideal, né? Então, essas pessoas também vão poder fazer a aquisição desse trabalho. Inicialmente, a gente realmente está dando muito aquela super prioridade para o desenvolvimento mesmo do material, mas o canal, inicialmente, vai ser a Ridel, a Educar, né, que é a empresa que está desenvolvendo todo esse conteúdo junto com a área pedagógica. Ela vai estar... Ridel, editora Ridel, ela já tem um trabalho muito forte no mercado. Sim. É uma empresa de muitos anos, bem conceituada, né, no ramo de literatura, material jurídico. Então, a gente escolheu essa parceria para a gente poder estar divulgando o nosso produto, que a gente até agora não falou, que é a Videoteca do Saber. Então, e vocês vão estar na Bienal. Olha, atenção, gente, é um recadinho também que eu vou dar, que desde dia 12, né, ontem, até o dia 22 de agosto, está acontecendo a Bienal aqui em São Paulo, até às 10 horas, aproximadamente, todos os dias, né? Isso. Hoje ia ter uma brincadeira de que quem se fantasiasse de algum personagem do Mojica Mirim, ou alguma coisa assim, se chegasse com a foto, né, do personagem, poderia entrar de graça até. Não sei como é que funcionou isso. Ia ser hoje, 13 de agosto, Dia das Bruxas, né? Não, é em outubro, mas tudo bem. 13 de agosto, sexta-feira, é uma data bem simbólica, né? Mexe com as pessoas, vamos dizer que não. Tá. E vocês vão estar lá? Que dias vocês vão estar lá na Bienal? A gente vai começar a vincular, fazer uma pré-venda e estar divulgando a Videoteca do Saber a partir de amanhã no estande da Ridel. Sim. Né? Porque a gente pretende já levar esse material não só para os alunos, para o público de um modo geral, sim, os professores que também vão ter condição de avaliar e poder indicar, inclusive, porque ele conhecendo esse conteúdo, ele vai ver que é uma ferramenta poderosa para aumentar mesmo o interesse e o conhecimento desses alunos. É um material que tende a facilitar muitíssimo esse processo. Nossa, que bacana. O Nil já está aqui avisando a gente que temos pouco tempo, mas assim, tem alguma coisa que vocês
queiram falar assim sobre o projeto? Como é que vocês estão sentindo esse projeto? Olha, a gente está com bastante expectativa positiva em relação a ele, até porque eu, como professora que fica dentro da sala de aula, dentro dessa realidade, sabe das dificuldades que os alunos têm em encontrar um acompanhamento Sim. adequado. E, além disso, a gente vai fazer um material não só voltado para aluno que está em sala de aula. A gente ainda vai ter um material voltado para preparatório de Enem, preparatório para concursos, que a gente ainda está em projeto, mas o material ele vai crescer bastante. Então, eu sugiro para o pessoal que esteja interessado em ver como que é o nosso material, dê um pulinho na Bienal e procura o stand da Ridel para ver os DVDs, né, da Videoteca do Saber. O Roberto de Minas Gerais, obrigada, Roberto, por sua mensagem. Quando vocês vão distribuir isso? Acho que vocês falaram, mas mesmo assim vamos responder. Vai ser só para o ensino público? Não, não vai ser só para o ensino público. Então, a gente está terminando de fechar uma etapa desse projeto. A gente começou no Fundamental 2, a gente vai fazer o caminho de volta, porque a gente sentiu que a gente precisa ofertar essa base, né, para as crianças, para adultos, enfim, aqueles que sentir realmente que necessita dessa base. Então, a gente pretende distribuir, mas não só para a rede pública, mas a gente ainda não definiu ainda esse formato de distribuição. Porque, como é uma coisa que está nascendo e a gente está priorizando realmente a parte pedagógica, a parte de construção do produto, a gente ainda vai ter essas definições mais adiante, mas aí as pessoas interessadas elas podem estar obtendo informações através da Educar ou da própria Ridel. Aí o público vai ter condição de saber de que forma a gente vai estar disponibilizando o material no mercado. E uma informação importante, Sim. eu gostaria até de repassar para o público que está nos assistindo, é que quem tem o fundamental completo e não tem o ensino médio, pode prestar a prova do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Sim. Médio, e concluir os seus estudos sem precisar cursar, porque a própria prova serve como uma avaliação se ele tem condições de ter o diploma de ensino médio ou não. Então, o nosso material de preparatório para o Enem vai ter esse foco. O pessoal que não tem ensino médio completo Sim. e vai prestar a prova justamente para ter o diploma de conclusão. Nossa, que maravilha! Então, temos duas mestras aqui, uma na comercialização e uma no ensinamento. Eu agradeço muito vocês terem vindo aqui no meu programa hoje. E, pessoal, dê uma chegadinha lá na Bienal, porque vale a pena esse trabalho que elas estão fazendo. E, bom, já o programa chegou ao final. E, Cezinha, eu quero te mandar um monte de beijos. E obrigada por vocês terem assistido hoje ao programa. E eu espero vocês na próxima sexta-feira com mais um Ampla Visão. Beijos, tchau. Obrigada.